Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Marchetti, tenho 35 anos, casado, atualmente morando em Florianópolis. Vou começar esse vídeo contando para vocês um pouquinho sobre a minha vivência acadêmica. Eu sou formado em administração de empresas com algumas pós-graduações. A primeira foi em qualidade de processos, depois eu fiz design instrucional, psicologia organizacional e um MBA em Business Intelligence pela Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos anos, eu tenho me aprofundado bastante nos estudos de metodologias ágeis, me tornando especialista em alguns. Eu vou fazer um overview para vocês dos últimos 15 anos aí da minha vivência dentro da área de recursos humanos. Comecei a trabalhar super novinho, entrei como jovem aprendiz na Casas Bahia ainda na época, trabalhava junto com a diretoria, então, enfim, tive uma vivência muito próxima do seu Samuel Klein, de toda a família Klein. De jovem aprendiz fui assistente, de assistente estagiário, de estagiário eu passei no programa de trainee global, quando a empresa estava fazendo a fusão com a Via Varejo. A Via Varejo, o grupo francês, estava comprando as operações das Casas Bahia e do Ponto Frio aqui no Brasil. Passando no programa de trainee, eu fui para a França fazer o job rotation. Na França fiquei por 7 meses, depois fiquei por mais 8 meses nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, a gente participou de todo esse projeto de fusão, da integração das empresas, e trazendo esse conceito dessa pegada, né? Eram culturas completamente diferentes. E como trainee, fazendo todo esse job rotation, passei por todas as áreas. E a última área que eu caí foi o RH. Eu falo que eu caí de paraquedas e acabei me apaixonando por gestão de pessoas. E, enfim, agora são 15 anos aí ao longo disso. Dentro da área de recursos humanos, como trainee, a gente tinha um desafio muito grande que era de trazer a cultura para todos os colaboradores, né? Você passa por uma fusão entre 3 negócios completamente diferentes, né? A Casas Bahia, uma empresa de dono. Ponto Frio já vinha com uma pegada também de dono, mas já vinha com uma pegada um pouquinho mais de processos. E vem uma francesa que vem avassaladora, com muito forte em processos, muito forte em tecnologia, em inovação, tirando um pouquinho essa pegada mais pessoal que a Casas Bahia tinha. Então foi um desafio gigantesco, que eu literalmente me apaixonei. O sonho de todo trainee é se tornar gerente, né? A gente se inscreve no programa de trainee, se prepara aí, trabalhando pra caramba, ralando pra caramba para se tornar gestor. E meu diretor na época, ele me deu o desafio de encarar o RH. Né? Então assim, eu falei, caramba, uma pessoa completamente de exatas, eu era o carinha do Excel, aquele nerdzinho de óculos, aparelho, e que era números, totalmente números, né? Então assim, eu tinha toda a minha carreira desenhada até então, estudada para trabalhar na área de controladoria, enfim, para ser financeiro realmente. Mas essa virada realmente de chave e essa oportunidade que eu tive dentro da área de recursos humanos e também essa visão do meu gestor de ter visto o quanto eu podia desenvolver. Enfim, eu acabei me apaixonando pelo RH, onde eu tive a oportunidade dentro da Via Varejo já de atuar em todos os subsistemas, né? Então eu vinha com um desafio, primeiro, como eu já disse, muito grande, de trazer esse aculturamento, de fazer o fit cultural entre 3 negócios, praticamente 50 mil colaboradores aqui no Brasil e já em expansão muito forte também. Eu tive um desafio, eu vou pular um pouquinho também, foram N desafios, então desde a implantação da Universidade Corporativa, eu já vinha trazendo, já nessa época, trazendo um pouquinho dos Estados Unidos, com uma vivência que eu tive numa palestra no Vale do Silício na época, o Google implantando, que foi o pioneiro em implantar o People Analytics, eu já vim com esse desejo de implantar People Analytics aqui no Brasil também. Mas ainda muito crua, a gente ainda sem muitas ferramentas, sem entender um pouquinho a metodologia, mas já trazendo um pouquinho esse olhar mais analítico para o negócio também. Então passei por praticamente todos os subsistemas, foi uma grande faculdade, foi uma grande escola para mim. Meu último desafio foi a criação da startup do grupo, né? Veio mais uma fusão, a fusão com o Grupo Pão de Açúcar, onde a gente montou aí, a gente tinha que montar uma empresa muito rápido, o desafio do conselho veio em 2 meses a gente montar e suportar toda uma operação que seria a Nova.com, que seria aí a grande concorrente na época da B2W, que é a editora das marcas do Shoptime, Americanas e enfim, Submarino. E a gente vinha com comércio eletrônico muito forte também, unindo as marcas Casas Bahia, Estre, Ponto Frio,
unindo as marcas, não, perdão, unindo as operações dessas 3 marcas, né, trazendo todo esse conceito. Então, desde da implantação do contact center, do CD, do centro de distribuição, de todo o staff, de tudo isso, então um crescimento aceleradíssimo e num tempo super recorde, né? Então nessa época eu já atuava como BP, então eu tinha um olhar muito estratégico de ajudar e apoiar os gestores, além de todas as demandas de RH, recrutamento e seleção, o onboarding dos colaboradores, todo o plano de desenvolvimento, cargos e salários, a definição de tudo isso para uma nova startup, para um novo negócio, mas também como parceiro do negócio, realmente dos gestores, para a gente alavancar os resultados, atingir as metas e entregar o resultado realmente, não só como coadjuvante, mas sim como participante mesmo, sabe? Como co-participante, como co-criador, ajudando realmente, apoiando os gestores. E trazer alguns cases e alguns indicadores aí da Nova.com dentro do grupo Via Varejo. Foi primeiro a implantação em tempo recorde, a gente conseguiu implantar e suportar toda a operação e colocá-la para rodar em 2 meses, 60 dias, trazendo aí uma equipe parruda. O RH trabalhou pra caramba, a gente trabalhou aí 2 meses muito forte para trazer. Eu costumo dizer que eu fui o colaborador 001 da Nova.com, então a gente conseguiu suportar toda essa operação, implantar e botar para rodar, com 26% a menos do budget também. A gente conseguiu atingir e superar 20% da meta de resultados e a implantação do RH, né? Então, assim, eu consegui implantar um RH totalmente estratégico já no modelo Business Partner, onde aqui no Brasil ainda era muito novo, não tinha difundido ainda o conceito realmente do RH sendo parceiro do negócio. Consegui implantar o People Analytics, então os gestores eles já tinham dados, tendências e comportamentos com números muito assertivos, então toda tomada de decisão já era pautada e implantada com números, então assim, eu falo que foi um dos cases da minha vida. Já consegui trazendo esse conceito, né? Então assim, foi sensacional. Saí do grupo Via Varejo, eu tava num momento de vida que assim, cara, eu tava especialista em varejo, eu tava apaixonado, eu era apaixonado pelo varejo, conhecia o varejo de cabo a rabo, conhecia o e-commerce de cabo a rabo, entendia realmente ali qual era o papel do RH dentro do varejo, só que eu estava querendo um pouquinho mais. Então veio uma proposta para eu ser head de RH dentro de uma consultoria com alguns clientes muito fantásticos. Então eu atendi vários nichos de mercado, desde startups a montadoras de carro, a grandes bancos. E eu vou focar para vocês aqui um pouquinho em alguns projetos que foram fantásticos e que foram mais duradouros também, né? Então, qual que era o meu papel dentro da consultoria enquanto head de RH? Era entender, primeiro, a demanda desse cliente, né? E ter um papel muito forte de atuação, se seria um projeto pontual ou se seria um outsourcing, né? Um outsourcing de RH estratégico. Então, eu tive N projetos, então desde implantações, projetos específicos de ciclo de gente, de cargos e salários, de processos ou de implantação de um modelo de RH estratégico, muito forte na atuação em universidade corporativa, então implantando aí alguns modelos de universidade corporativa, de desenvolvimento de equipes, de desenvolvimento de liderança, mas tive projetos também muito fortes em que a consultoria fazia o papel do RH dentro da companhia, né? Então vou trazer a Mandic, que é uma startup de tecnologia. Teve uma rodada de negócios fantástica e ela tinha que trazer um resultado muito rápido, né? O investimento foi muito alto e o retorno teria que ser muito rápido. O meu papel dentro da Mandic e dentro de outros clientes era ter essa visão estratégica, compilar um outsourcing para montar uma equipe interna muito parruda de RH estratégico que suportasse aí todo o crescimento de uma startup, trazendo a cultura muito forte no desenvolvimento de pessoas para que alcançassem resultados, né? Então eu falo que o RH ele era o BP, eu era o BP do CEO e da diretoria, a gente trazia consultores da equipe interna da consultoria para apoiar os gestores de todas as áreas e já também estruturando o RH interno da Mandic, né? Então, assim, foi um
um método fantástico que a gente conseguiu apoiar uma startup que estava em pleno crescimento, que estava realmente aí deixando, geralmente as startups deixam o RH ali por último, né? Eu falo que até assisti numa reportagem ontem do Sebrae, alguns cursos de formação aí para novos empreendedores aqui no estado de Santa Catarina. A atuação do Sebrae ela é fantástica, né? Então eles dão aí todo o suporte, todo o apoio. Nessa reportagem o Sebrae estava realmente falando quanto os empreendedores, enquanto as startups deixam aí a agenda de gestão de pessoas por último, tentando postergar, porque tem que suportar toda a operação, né? Então, assim, toda a implantação dessa operação, ela tem que sair do MVP e tem que vender e tem que superar resultado e tem que dar lucro e tudo mais. E nesse modelo da consultoria de outsourcing, a gente vinha realmente para trazer esse olhar e fazer tudo isso em paralelo, né? Então, trazer resultados através de pessoas. Então, foi a implantação do zero de um RH, foi a implantação do zero de uma cultura, né? Então eu pude participar da criação da cultura até a implantação de ações que fosse realmente trazer esse fit cultural, dar esse match com a equipe e os colaboradores realmente viverem, vestirem a camisa, trazerem resultados fantásticos e a equipe pudesse realmente superar. Eu costumo dizer que nesse momento, quando você começa uma startup, né, os donos, os gestores, eles são totalmente hands-on, né? Então, assim, você vai vender o seu projeto com um brilho no olho para um possível cliente ou para um cliente, só que é você fazendo isso, né? Então, assim, quando a empresa ela começa a trazer aí uma escala, ela começa a crescer, como que você passa esse mesmo brilho dos olhos para a tua equipe, né? Então, eu falo que o papel do RH é realmente esse, né? Ajudar a desenvolver as pessoas, ajudar a trazer esse fit cultural, esse match, realmente essa junção para que o brilho dos olhos ali, que o CEO fala, que o fundador ele fala do negócio, que os colaboradores eles possam ter também. E os colaboradores completamente bem desenvolvidos, entendendo cultura, entendendo o seu papel, trazendo processo de RH e de desenvolvimento muito claro, tanto para a liderança como para toda a equipe. Então foram alguns anos aí na consultoria, trouxe um pouquinho esse case da Mandic, mas posso citar N outros, como Raizen, como Banco Volkswagen, como Audi, enfim, dá pra gente se aprofundar bastante. Saí da consultoria, fui para Vale, eu falo que foi uma decisão muito maluca, porque na consultoria eu vinha com uma pegada muito legal, com um crescimento super legal, só que a Vale ela vinha com uma demanda e eu falei, caramba, eu precisava de um desafio novo, né? Então eu recebi esse desafio de ir para Paroapebas, no meio da floresta amazônica, no Pará, para cuidar de uma planta aí gigantesca também, 30 mil colaboradores. Eu entrei 2 meses depois, aconteceu a maior tragédia do Brasil, que foi Brumadinho. E nós éramos em 3 heads de RH aqui no Brasil, então eu cuidava de todo o norte, né? Então que a gente chama de corredor norte, que suporta todas as operações, desde mina, ferrovia e porto. Tinha um corporativo no Rio de Janeiro e tinha as operações do sul, que era o corredor sul em Minas Gerais. A minha par acabou falecendo na tragédia, lá em Brumadinho, então sobrou eu falo que sobrou de RH eu e a minha par do corporativo. Né? Então, no mesmo dia eu fui para Brumadinho, passei por 2 meses lá, eu falo que eu vivi uma experiência de vida assim completamente eu não tenho nem palavras para dizer o que eu vivi ali realmente, né? Então assim, o papel do RH realmente foi suportar todo o apoio à família, operacionalizar todo o apoio humanitário para a comunidade, para os familiares, então e estruturar todo o apoio à defesa civil, aos bombeiros, enfim, eram milhões de pessoas querendo fazer trabalho voluntário, enfim, administrar tudo isso também foi uma loucura. Né? Então, assim, eu vivi um pouquinho de tudo, desde de ajudar a tirar corpos de lama, lavar bombeiro, atender famílias no IML, as baratas do IML subindo na minha perna, então, assim, foi um desafio gigantesco ali, realmente. Eu fiquei ali por alguns meses em Brumadinho. Depois disso, a gente tinha que voltar à vida normal, né? A Vale ela tinha uma operação gigantesca no norte, onde eu era responsável,
E como que trazer essa cultura também, devolver essa cultura da empresa, um dos valores da companhia que é a vida em primeiro lugar, e como que eu devolvia isso para os colaboradores que estavam lá no norte também, né? Então, assim, a gente teve famílias indo para a porta das minas fazer manifestação com medo das barragens estourarem também no norte, enfim. Era trazer todo esse aculturamento de volta, né? Trazer esse resgate da cultura da companhia para os colaboradores. Então, foi um trabalho super árduo. Eu acabei ficando por alguns meses a mais também. Depois eu costumo falar que eu vivi muito intensamente esse período que eu passei na Vale, né? Eu falo que foi um ano ali, mas um ano que se parecia 30 anos. Eu acabei recebendo uma proposta do Grupo Renner e acabei migrando para a Renner também. Na Renner eu vinha com um desafio ali de cuidar da Regional Centro-Oeste. Na Regional Centro-Oeste com alguns projetos, né? Alguns projetos super fantásticos. O primeiro projeto era o projeto de mulheres em cargos de liderança. A gente assinou junto à ONU em trazer mulheres para cargos de liderança, trazer projetos de expatriados também, trazer projetos de diversidade e inclusão. Então foram projetos fantásticos dentro da Renner e veio a pandemia. Dentro da pandemia, os recém-contratados acabaram sendo desligados, né? As lojas fecharam, enfim. Mas eu acabei migrando também para uma outra empresa, que era uma startup, era o Grupo Vigore, que ela vinha com marketing digital, uma indústria de cosméticos, era uma empresa familiar, e máquinas de cartão, né? Um mercado de adquirência. Foi fantástico, assim, foi no meio da pandemia, com crescimento acelerado, eram 30 colaboradores, saí de lá com 220 colaboradores, então a gente suportou aí toda uma demanda em home office, implantando todo o conceito de home office, desde da estrutura de tecnologia à estrutura legal disso, né? Negociando com o sindicato, enfim, teve um crescimento muito acelerado e que eu pude implantar o RH do zero, do comecinho ali, desde de pegar a contabilidade que era terceira, trazer para dentro de casa a folha de pagamento, implantar o onboarding, um recrutamento e seleção muito bacana, implantar cargos e salários, implantar desafio de metas, todos os indicadores. Então eu participei aí de toda a concepção do negócio realmente, que era muito familiar e muito desestruturado ainda, né? Então eu pude contribuir com tudo isso, além de suportar as áreas também financeira e administrativa. Era inicialmente um projeto de um ano, acabou se estendendo por 2 anos, e esse ano de 2022 eu resolvi, falei, não, pera lá, gente, eu tô sem férias, já tem algum tempinho, acho que eu tava sem férias, sei lá, desde a consultoria, então fui pra Vale, fiquei sem férias, aconteceu o Brumadinho, fui pra Renner, enfim, resolvi tirar um ano sabático em 2022. A minha ideia era passar 2022 toda realmente estudando, enfim, comecei um mestrado em defender uma tese também em neurociência comportamental. Acabei deixando esse projeto um pouquinho mais de lado, então um pouquinho mais para frente também, se dedicar a um mestrado aqui no Brasil com um tema que ainda é muito novo, tá um pouquinho complicado, mas desisti. Eu falo que assim, cara, quem trabalha desde os 12 anos não consegue ficar muito tempo parado, então resolvi voltar para o mercado e estou super aberto aí a desafios, a trazer toda essa minha vivência para um novo desafio e conseguir implantar algo bem legal aí e que seja uma parceria super duradoura. Agradeço, espero não ter sido muito sucinto, nem muito prolixo. Espero que tenha dado para entender um pouquinho aí da minha vivência. Se ficar qualquer dúvida, estou completamente à disposição para um contato, para um bate-papo. Muito obrigado, boa tarde.